A polícia a humilhou pensando que ela era uma pessoa comum, mas o que aconteceu depois chocou a todos. A juíza federal Regina Mendes estava a caminho do casamento da sobrinha no interior de Minas Gerais. Dirigia seu Honda Civic como uma cidadã comum, sem carro oficial ou seguranças. Ela queria ser apenas Regina e não a meritíssima juíza por um dia. Mas, ao se aproximar da cidadezinha de Itabira, notou uma barreira policial na BR-381. 3 agentes da Polícia Militar estavam na pista, e no meio deles estava o sargento Marcos Antunes. Ele fez um sinal severo para que ela parasse. Regina encostou o carro no acostamento. Com uma voz ríspida, o sargento perguntou: "Para onde a senhora está indo, madame?" A juíza respondeu calmamente: "Estou indo para o casamento da minha sobrinha." O sargento Antunes a examinou da cabeça aos pés. Regina era uma mulher negra de 52 anos, com uma postura de dignidade inabalável. Ele riu sarcástico e disse: indo comer e beber no casório da sobrinha. Pois bem, a senhora estava em excesso de velocidade ao passar pela cidade e não viu o cinto de segurança afivelado. Vai ter que pagar uma multa." Regina entendeu na hora. Aquilo era só um pretexto. Ela disse: "Oficial, eu não violei nenhuma lei de trânsito." "Oh, madame, não tente nos ensinar a lei", respondeu ele, olhando para o auxiliar ao lado. "Temos que dar uma lição de respeito nela." De repente, o sargento Antunes agarrou o braço de Regina com uma grosseria inacreditável. "Atrevimento demais, não é? Quando a polícia fala, você obedece e fica quieta." O braço de Regina doía com a força, mas ela se controlou. A raiva era visível em seus olhos, mas ela permaneceu em silêncio. O sargento riu. "Continua com esse olhar atrevido? Já lidei com muitas sabichonas como ela. Hora de uma lição de verdade." Um auxiliar se adiantou: "Sargento, vamos levá-la para a delegacia. Lá daremos um tratamento completo. Aí ela aprende como lidar com a autoridade." Um dos policiais tomou a bolsa de Regina e disse: "Vamos, entra na viatura." Regina se afastou e respondeu em tom áspero e controlado: "Não ousem colocar as mãos em mim ou as consequências não serão boas." O sargento ficou furioso. "Olha só que ousadia!" O auxiliar a agarrou pelo ombro e tentou empurrá-la para o carro de patrulha. Regina gritou, mas ainda não revelou sua identidade. Ela queria ver até onde eles podiam descer. Então, um dos policiais chutou a porta do carro dela e gritou: "Tá se achando importante, é? Agora vamos mostrar o que acontece quando se desrespeita o distintivo." A juíza Regina entendeu completamente o que estava para acontecer. O sargento Antunes gritou em fúria: "Já vi muitas como você aqui em Itabira. Quer desafiar a polícia hoje? Levem-na para a delegacia. Lá nós a ensinaremos." Mesmo humilhada e agredida, a juíza Washington permaneceu em silêncio. Ela não mostrou intenção de se identificar. Queria testemunhar o limite do abuso de autoridade. O sargento, irritado com a dignidade daquela mulher, pensou: "Vá para a delegacia. Lá eu quebro essa teimosa." Quando entraram na delegacia de Itabira, o sargento gritou: "Ei, onde está todo mundo? Temos uma convidada especial que precisa de uma correção de atitude." A juíza não disse nada, apenas olhava para as paredes, observando o sistema apodrecido. Um auxiliar sussurrou ao sargento: "Qual é a acusação, sargento?" Antunes respondeu displicentemente: "Excesso de velocidade, falta de cinto, resistência à prisão. Escreva o que quiser. Só precisamos quebrar o espírito dela. Não faça muitas perguntas." Regina ouviu tudo, mas permaneceu em silêncio. Era como se ela quisesse que a história daquele abuso viesse da boca deles. O sargento bateu a caneta na mesa e perguntou: "Nome e endereço? Quem vai pagar sua fiança?" Silêncio. "Não me ouviu? Qual é o seu nome?" O silêncio da juíza era uma muralha de pedra. O sargento bateu a mão na mesa com raiva. "Diga-me o seu nome agora." Regina virou lentamente o rosto e respondeu: "Senhora Sarah Johnson." O sargento riu com desdém. "Ah, espertinha, acostumada a mentir.
Lembre-se, se for esperta demais, vai lhe custar caro. Em seguida, a juíza Washington foi jogada à força numa cela suja de detenção provisória. Ali, sentada no canto, ela observava cada ato de corrupção e entendia quão apodrecido estava todo o sistema. O sargento Antunes forjou um relatório falso. Acusem-na de perturbação da ordem pública, resistência à prisão e desordem. Processa logo isso. Um auxiliar hesitou. Mas, sargento, não temos provas reais. Antunes sorriu. Nesta delegacia, provas não se trazem, se fabricam. Justo quando o sargento ia continuar os abusos, uma voz de comando ecoou da porta. O que está acontecendo aqui? Todos se viraram. Na entrada estava o capitão Silva. Ele olhou para o estado da mulher e uma ruga surgiu em sua testa. Antunes, nervoso, disse: Nada, capitão, só uma mulher de fora sendo sabichona demais. Estamos dando uma lição de respeito. O capitão Silva olhou atentamente para Regina. Seu autocontrole não parecia de uma cidadã comum. Senhora, qual é o seu nome? Regina permaneceu em silêncio. Capitão, ela nem disse o nome verdadeiro. Está mentindo desde que chegou, zombou Antunes. Em alerta total, o capitão ordenou: coloquem-na numa cela separada. Eu mesmo vou interrogá-la. Regina foi transferida. Em um canto, o cheiro de desespero pairava no ar. Ela via agora ainda mais claramente o verdadeiro rosto daquele sistema. De repente, um auxiliar entrou apressado, tremendo. Capitão, sargento, lá fora tem um comboio de carros pretos. Antunes estremeceu. Que carros? O auxiliar gaguejou. São carros do governo federal. Antunes correu para fora e seus olhos se arregalaram de choque. Voltou correndo e sussurrou ao capitão. O capitão Williams perguntou irritado: Quem está aqui? O auxiliar respondeu, suando frio: Senhor, é o Mary, procurador-geral da República. O rosto de Antunes empalideceu completamente. O procurador-geral entrou na delegacia com a raiva visível em seus olhos. Olhou para Antunes e perguntou cortante: Sargento Antunes, que operação é essa que você está conduzindo aqui? Antunes respondeu, confuso: Nada fora do normal, senhor, apenas trabalho de rotina. O procurador pegou o arquivo de prisão e olhou para as celas. Quem é a mulher que prenderam? Apenas uma arruaceira que não quis cooperar, respondeu Antunes. Vocês têm alguma prova legítima para essas acusações? Perguntou o procurador, mais firme. Vocês têm alguma prova? Antunes estava encurralado. O procurador-geral foi direto até a cela e perguntou à mulher: Senhora, qual é o seu nome? E pela primeira vez, a juíza Regina Mendes sorriu levemente e disse com voz clara e ressonante: Meritíssima juíza Regina Mendes, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Silêncio total tomou conta da delegacia. Os rostos de todos empalideceram. As pernas de Antunes tremiam. O chão parecia desaparecer. A mulher, que ele pensava ser apenas mais uma cidadã para humilhar, era, na verdade, uma juíza federal que presidia processos em todo o distrito. Não era só uma cidadã, era a autoridade máxima e o que eles haviam agarrado, chutado o carro e jogado numa cela como uma criminosa qualquer. O caos se espalhou e o procurador-geral olhou severamente para o sargento e disse: Antunes, como ousa levantar falsas acusações contra uma juíza federal? A juíza Washington, com voz calma e autoritária, anunciou seu veredito. Sargento Antunes, sua carreira nas forças da lei terminou. O senhor está preso por violação de direitos civis, prisão ilegal e abuso de autoridade. Antunes sentiu que não conseguia respirar. O capitão Silva ordenou: prendam-no e leiam-lhe seus direitos. Mas Antunes sacou do bolso um documento dobrado. Ele sorriu. Espere, meritíssima. Olhe isto primeiro. Ele mostrou o papel. Estes são os meus documentos de aposentadoria. Dei entrada há 3 dias. Não podem destruir a minha pensão. A juíza pegou o papel. O capitão Silva checou os registros e levantou a cabeça. Senhor, é verdadeiro, mas a aposentadoria só entra em vigor daqui a 1 semana.
Isso significa que ele ainda era policial ativo.